Oi meninos, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa última aula de primeiros socorros. Só para relembrar, desde o começo da disciplina nós conhecemos alguns conceitos diretamente ligados aos primeiros socorros, né? Conhecemos algumas ações, algumas condutas que devem ser tomadas em caso de picada por animal peçonhento, de convulsão, de fratura. E aí, meninos, muitas dessas situações as quais os indivíduos e futuros pacientes estão envolvidos podem levar a alguns danos mais graves. E muitos desses danos mais graves podem estar diretamente relacionados a uma parada cardiorrespiratória. E eu tenho certeza que vocês já ouviram esse termo. O que é uma parada cardiorrespiratória, né? O que é que ela está ligada? Então, é exatamente esse o nosso tema da nossa aula, tema da nossa aula de hoje. Nós vamos discutir, conhecer o conceito, condutas, orientações, falar um pouquinho sobre socorrista leigo, o que é o socorrista não leigo, falar um pouco da assistência para a parada cardiorrespiratória, quase não trava a língua, dentro do ambiente hospitalar e fora desse ambiente hospitalar, o que a gente pode fazer quando estamos fora e dentro do ambiente hospitalar. Mas vamos lá começar. Quando a gente fala em parada cardíaca, ou parada cardiorrespiratória, ou parada cardiopulmonar, a gente entende como a ausência de atividade mecânica do coração, que é basicamente confirmada pela ausência de pulso. Visto que se o meu coração não funciona, eu não vou ter pulso palpável, não vou conseguir sentir pulso. Esse pulso ou pode estar totalmente ausente, ou esse pulso ele pode ser tão fraco que ele não vai conseguir ser sentido, palpado, auscultado. Então, além disso, a gente tem a ausência de responsividade, ou seja, esse paciente ele pode estar totalmente inconsciente, sem ser um paciente responsivo. A apneia ou respiração agônica ou ofegante. O que é a apneia? A apneia é a ausência de respiração. Esse A quer dizer negação. Então, esse paciente não está respirando ou esse paciente tem uma respiração agônica. O que é agônica? Acho que vocês já ouviram o termo agoniante. Então, uma respiração agônica é basicamente desse mesmo sentido. E ofegante, um paciente dispneico com dificuldade de trocas gasosas. O termo parada cardíaca é mais comumente utilizado quando se refere a um paciente que não está respirando ou não tem pulso palpável. E aí, quais são as principais causas dessa parada cardiorrespiratória, dessa PCR? A gente tem estresse, e aí muitas atividades diárias, enfim, muitas situações às quais estamos expostos. Choque elétrico, choque hipovolêmico. O que é o choque hipovolêmico? O choque hipovolêmico está diretamente ligado à diminuição do débito sanguíneo, ou seja, o paciente perdeu muito sangue e agora esse coração não consegue bombear sangue, porque não tem sangue para circular. Pode acontecer muitas vezes em casos de traumas, acidentes graves, tá bom? Envenenamento, doença cardíaca. Algumas doenças, como a doença de Chagas, podem causar danos cardíacos, podendo levar à parada cardiorrespiratória. Afogamento, hipóxia, hipovolemia. A hipovolemia está diretamente ligada à diminuição do sangue, tá bom? Acidose. Histórico familiar de problemas cardíacos, doenças pulmonares crônicas, desde as doenças mais graves até algumas doenças mais simples, o tabagismo, o fumo, a obesidade, o colesterol alto, triglicerídeos elevados, que se referem diretamente à quantidade de gordura acumulada nas artérias e veias, hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, ou diabetes, o etilismo, que é a bebida alcoólica, e o sedentarismo. Essas são causas gerais da parada cardiorrespiratória, tá bom? É claro que podem acontecer outros, mas essas são as mais comuns. E aí, quais são os principais sinais de que o paciente ou alguém está tendo uma parada cardiorrespiratória? A gente tem ausência de movimentos respiratórios, e aí vocês perguntam, professor, como é que eu vou saber se o paciente está respirando ou não? A gente já falou disso. Vocês devem lembrar que a gente consegue avaliar a respiração de alguém, principalmente avaliando a subida e a descida do tórax ou do abdômen. Se é adulto, subida do tórax. Criança, recém-nascido, subida do abdômen, tá bom? A ausência de pulso, e aí vocês lembram, eu acabei de falar para vocês, né, que esse paciente ele vai estar
podendo ter ausência de pulso ou um pulso fraco. E aí, quais são esses pulsos? O carotídeo, femoral e outras artérias. Vocês vão ver essas artérias com mais calma lá na disciplina de fundamentos, quando vocês estiverem aprendendo a palpar, a escutar de fato. Pode muitas vezes acontecer palidez, basicamente por causa da ausência de circulação de sangue. Pele fria e úmida também, por causa da estase sanguínea, o sangue não está circulando, então ele vai ficar frio. Presença de cianose de extremidades. O que é essa cianose de extremidades? É muito simples entender isso. Quando existe uma parada cardiorrespiratória, uma dificuldade de trocas gasosas, o corpo ele tenta manter os órgãos mais vitais funcionando. Então, quais são os órgãos vitais? O próprio coração, o pulmão, o cérebro. Então, locais mais distantes, como por exemplo as mãos, os pés, vão diminuir o aporte de sangue e, consequentemente, de oxigênio. E aí a gente chama isso de cianose de extremidade, tá bom? Que é quando os dedos, as mãos, os pés ficam arroxeados. A midríase, que é a dilatação das pupilas, as pupilas ficam aumentadas, e você já deve, inclusive, ter visto em filmes e séries, enfim, quando o paciente está tendo uma parada, o médico vai lá, o enfermeiro vai lá, faz a avaliação das pupilas com aquela lanterninha para saber se a pupila está reagente. E aí, se essa pupila não tiver reagente, tiver midriática, com midríase, é porque essa pupila está dilatada e é um sinal, inclusive, muitas vezes tardio da parada cardiorrespiratória. E, obviamente, a perda de consciência. E aí, como é que eu posso reconhecer, professor, se alguém perto de mim está tendo uma parada cardiorrespiratória? Existem alguns sinais muito claros, como, por exemplo, dor e desconforto no peito, dor e desconforto que irradia do peito para o braço, comumente o braço esquerdo, a gente chama isso de angina de peito, tá? Dor e desconforto no pescoço e no ombro, dificuldade para respirar, que pode vir com ou sem desconforto, dor de cabeça e sudorese excessiva. Quando a gente fala em dor de cabeça, você fala aí, quando a gente fala em sudorese excessiva, a gente está falando daquele suor frio, agoniante que muita gente sente. E dor e desconforto no estômago. Sim, dor no estômago pode ser sinal de parada cardiorrespiratória. E aí eu preciso estar atento, enquanto futuro socorrista, e aí vocês, a partir de agora, enfim, enquanto estudantes de enfermagem, vocês já podem se considerar socorrista no sentido de ter orientação mínima do que fazer. Por exemplo, quando a gente fala em um acidente, vocês já sabem o que fazer. Vocês já sabem que devem avaliar o local, já sabem que devem avaliar o paciente com afinco, para que vocês consigam passar informações claras durante a chamada do serviço de urgência. Então, vocês já são socorristas mais especializados que muita gente. Ao longo do curso, obviamente, com as práticas, vocês serão de fato socorristas efetivos, mas vocês já não são mais socorristas tão leigos. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Professor, o que eu faço se eu reconhecer os sinais de parada cardiorrespiratória em alguém? Primeiro, você precisa ter o reconhecimento e o acionamento do serviço médico de urgência. E aí, lembra daquela situação que eu sempre falei para vocês? Você não vai parar para... E aí vocês lembram que daquela orientação que eu dei para vocês, que vocês não vão parar 10 minutos para avaliar a cena. Não, conforme você está avaliando a cena, conforme você está avaliando o paciente, o que aconteceu ali, conhecendo os sinais, você está ligando para o SAMU. Então, é óbvio que essas ações elas devem ser muito rápidas, principalmente porque cada segundo de rapidez vai ser muito importante para a assistência àquele paciente. Então, reconhecer os sinais de parada cardiorrespiratória, liga diretamente para o serviço de urgência. Quando está ligando para o serviço de urgência, se tiver como, coloca esse telefone no alto-falante, usa um fone de ouvido e já inicia a ressuscitação cardiopulmonar imediata e de qualidade. A gente vai já discutir um pouquinho sobre como é feita essa ressuscitação cardiopulmonar, a partir de que situação vocês conseguem realizá-la de forma efetiva. E aí, se possível, rápida desfibrilação. E aí a gente para aqui. Por quê? Tudo isso consegue-se ser feito, é óbvio, com aparatos específicos, por exemplo, no aeroporto, em que a gente já tem muitos aparatos específicos para essa situação, para que vocês consigam realizar essas ações. Por exemplo, em alguns aeroportos já tem DEA, que qualquer indivíduo pode usar sem precisar ter orientações claras. O DEA, que é o desfibrilador externo automático, ele faz as orientações de forma muito clara e de forma muito didática. Então vamos lá.
é socorrista leigo, vocês conseguem ligar para o SAMU, já conseguem iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar e, se necessário, fazer uma desfibrilação com essa ideia. Parou por aqui. E aí, se você tem um conhecimento a mais, ou se você faz parte do serviço de urgência, quando esse serviço de urgência chegar, ele vai realizar todas as ações específicas e, obviamente, necessárias para o suporte avançado de vida. Meninos, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória ou de serviços de urgência, a gente fala sempre em dois tipos de serviço, que é o suporte básico e o suporte avançado. Por que eu não estou discutindo o suporte básico e o suporte avançado aqui em primeiros socorros? Porque isso vocês vão aprender lá em urgência e emergência, tá bom? Esses conceitos vocês vão conhecer lá. A minha ideia, a minha intenção, o meu objetivo nessa disciplina é que vocês conheçam alguns conceitos e, obviamente, consigam atuar frente aos primeiros socorros necessários em cada situação. Então, só reprisando o que eu estava falando para vocês, durante uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, você vai reconhecer os sinais de parada, você vai, obviamente, ligar para o serviço de urgência, porque esse paciente ele vai precisar de serviços avançados ou de um suporte avançado, vai iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, de forma correta, que a gente vai já conhecer mais tarde, e a rápida desfibrilação, se for possível. Se não, para no estágio 2, que é a ressuscitação imediata de alta qualidade, até o suporte de emergência chegar. Já dentro do serviço intra-hospitalar, já uma parada cardíaca intra-hospitalar, vai iniciar a vigilância e a prevenção, e aí se você sabe que esse paciente ele já tem problemas respiratórios, se esse paciente ele já dá sinais claros de uma possível parada, se esse paciente é obeso, se esse paciente é hipertenso, se esse paciente apresenta algum sinal mais grave de adoecimento, é óbvio que você já vai estar em vigilância para esse paciente. Segundo, você vai reconhecer e acionar os serviços de emergência médica. E quando eu falo médico, eu não estou me referindo necessariamente a um médico, tá? Estou me referindo a um suporte multiprofissional necessário que possa atuar de forma eficaz durante uma parada cardiorrespiratória. Reconhecer uma parada cardiorrespiratória, iniciar de forma imediata a ressuscitação cardiopulmonar. Vai, obviamente, dentro do hospital, fazer uma desfibrilação correta, e aí vai ter necessário um carrinho de parada, com medicação, tudo isso. Por isso que aqui embaixo tem a equipe de ressuscitação, porque isso é feito com a presença do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, porque cada um vai ter uma função durante uma parada cardiorrespiratória. E vai ser necessário acesso calibroso, enfim, a gente vai já discutir sobre isso. E, se necessário, um suporte avançado e cuidados pós-paradas dentro de uma unidade de terapia intensiva. E aí, comparando o que pode ser feito, o que deve ser feito, na verdade, quando essa parada cardíaca ela é extra-hospitalar e intra-hospitalar. Se essa RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, ela acontece fora do ambiente hospitalar, ela deve ter apoio da comunidade de socorristas leigos. Que tipo de apoio? Com orientação, facilitando a respiração desse paciente, tirando as pessoas de cima, afrouxando roupas, reconhecer e solicitar de forma mais precoce o serviço de urgência. Então, enquanto alguém está lá reconhecendo os sinais, outra pessoa já está ligando para o SAMU, é óbvio se tiver mais de um socorrista. É possível a comunidade utilizar uma mídia social para ajudar no processo de ressuscitação cardiopulmonar. Como? Não sei o que fazer, corre na internet, busca orientações. Eu acredito que todo curso deveria ter primeiros socorros, é básico, todo mundo pode precisar um dia desse tipo de assistência. E no ambiente hospitalar, em setores de cuidados gerais, seja apartamento, enfermaria, enfim, na própria urgência, deve-se utilizar o que eu gosto, tem o TEM e o TRR. Eu prefiro o TRR, que a gente não dá um protagonismo maior para a equipe médica, né? O TRR, ou o TEM, tem a mesma função, o mesmo objetivo, que é o reconhecimento e a resposta rápida frente a uma parada cardiorrespiratória. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que se um paciente ele tem obesidade, é um paciente com hipertensão, é um paciente que está com dificuldade respiratória, esse paciente é uma bombinha relógio. Então é óbvio que você vai dar uma atenção muito maior à evolução desse paciente.
Então, TRR se refere basicamente ao time de resposta rápida, ou seja, vai dar uma atenção maior para aquele paciente que é uma bombinha relógio, porque caso aconteça uma necessária ressuscitação cardiopulmonar, a resposta vai ser mais rápida, porque vai ter alguém monitorando esse paciente. Reconhecimento e acionamento imediato do serviço, verificar a segurança do local. O profissional de saúde deve reconhecer a parada cardiorrespiratória com todas aquelas orientações que eu falei anteriormente para vocês, avaliar a responsividade, se esse paciente responde quando você chama ele pelo nome. E aí existe uma orientação clara que primeiro você deve chamar sem tocar, depois você chama tocando, tá bom? Porque aí são respostas diferentes, respostas em tempo diferente. Professor, mas eu não sei o nome do paciente. Tudo bem. Chama o amigo, ou companheiro, ou querido, chama, para que esse paciente consiga responder de alguma forma, tá bom? Checar o pulso carotídeo, que é aquele pulso que fica no pescoço, e a respiração simultaneamente, para saber se você consegue sentir o pulso e sentir a respiração, se elas estão presentes, aí se elas não estiverem presentes, se estiverem muito fracas, são sinais claros de parada cardiorrespiratória. Observar se a elevação do tórax, se há pulso em não mais 10 segundos, se esse pulso para por mais de 10 segundos. Se a vítima não respirar, ela apresentar gasping. O que é gasping? Gasping é aquela dificuldade respiratória clara, em que o paciente ele tem uma evolução alterada da respiração, ou seja, ele respira, para, e aí ele respira de forma desesperada. O gasping, quando vocês ouvirem falar em gasping, lembre de respiração desesperada, ou seja, esse paciente está lutando para respirar. Então, essas incursões respiratórias, elas são curtas e rápidas, tá bom? E se o pulso estiver ausente, iniciar imediatamente uma ressuscitação cardiopulmonar. Em caso de detecção de ausência de responsividade ou de respiração e pulso, solicitar um profissional de forma clara e objetiva que acione a equipe médica, funcione o acesso venoso calibroso nesse paciente. Isso dentro, obviamente, do hospital, dentro de um serviço de assistência médica hospitalar. Funcionar o acesso venoso calibroso, trazer o carrinho de emergência e trazer o desfibrilador ou DEA, caso seja necessário. E aí vocês vão ver que em algumas situações elas são mais necessárias e que outras, tá bom? Me refiro ao desfibrilador ou DEA. Quanto à avaliação primária desse paciente, a avaliação primária deve ser cuidadosa e respeitar uma rotina. Primeiro, se esse paciente, e é importante que vocês avaliem em que situação aconteceu a necessidade de parada cardiorrespiratória. Foi por causa de acidente, foi por causa de afogamento, foi por um trauma. É óbvio que dessas determinadas situações elas exigirão um cuidado muito maior. Então, por exemplo, a respiração desse paciente, como é que o canal de respiração está obstruído? Será que esse paciente ele teve vômito, sei lá, durante um trauma, ou tem presença de sangue na cavidade oral e respiratória porque aconteceu um acidente? Então, isso tem que ser avaliado. E aí, muito cuidado, obviamente, com a manutenção da coluna cervical, principalmente se esse paciente ele for proveniente de trauma ou de acidentes automobilísticos, seja ele de moto ou de carro. É óbvio que de moto, na verdade, existe uma possibilidade de trauma muito maior e um dano muito mais específico. Avaliar a circulação, se existe hemorragia, e aí como é que vocês avaliam se tem hemorragia? Essa hemorragia ela pode ser interna ou externa. A externa é fácil porque a gente consegue visualizar o extravasamento sanguíneo, a hipovolemia, e consequente hipovolemia, e se ela for interna, pele fria, pegajosa, tá ok? E a avaliação neurológica. Essa avaliação neurológica vocês aprenderão com mais efetividade na urgência e emergência, mas existe uma escala específica para a avaliação neurológica do paciente, em que é avaliado a abertura ocular, a resposta motora e a verbal, tá ok? E aí, como é que eu consigo realizar uma avaliação e uma assistência efetiva para um paciente com parada cardiorrespiratória? Se eu sou o único socorrista, eu já inicio imediatamente as compressões torácicas, antes de aplicar a ventilação de resgate. O que é essa ventilação de resgate? Ela deve ser feita sempre? Primeiro, não. A ventilação de resgate ela só vai ser realizada com todo o cuidado específico. É importante lembrar que uma respiração ela vai manter contato direto da sua boca com a boca do paciente. E isso eu estou me referindo a uma respiração fora do ambiente hospitalar. Tá ok? Uma ressuscitação cardiopulmonar extra-hospitalar. Então, é óbvio que
corre um risco de você se contaminar, principalmente se esse paciente tiver secreção ou excreta na boca, sangue, vômito, enfim. Então, se não é possível realizar as ventilações, faça apenas as compressões torácicas. E aí, existe uma ordem de avaliação, que é CAB. O que é CAB? A gente vai já falar disso. Mas é importante que vocês entendam que A é respiração, A é vias aéreas, B é respiração e C é circulação. Ou seja, eu vou dar uma olhada primeiro na circulação. Pois... Caraca, espirrei. Desculpa. Em vez de ABC. O que quer dizer isso? Vocês vão avaliar a circulação desse paciente, ou seja, eu vou olhar o pulso dele para saber se ele tem pulso e logo em seguida eu vou avaliar as vias aéreas. E eu bato mais uma vez na tecla de que isso é feito de forma muito rápida, tá ok? O único socorrista, ele deve iniciar a ressuscitação cardiopulmonar com 30 compressões torácicas e, se possível, seguida de 2 respirações, com velocidade de 100 a 120 compressões por minuto, com profundidade de 2 polegadas, em média 5 centímetros, e nunca superior a 6 centímetros, ou 2,4 polegadas. Vocês vão aprender isso com mais eficácia em urgência e emergência, mas isso cai muito em prova, tá bom? E aí, o que é esse CAB? Vocês já devem ter ouvido falar no ABC da parada cardiorrespiratória, se não estão ouvindo hoje. O que é esse ABC, né? O ABC é um logaritmo criado para orientar o que deve ser feito de forma sequencial durante uma ressuscitação cardiopulmonar. E aí, meninos, percebeu-se que nesse logaritmo existia uma necessidade clara de avaliar primeiro a circulação, ou seja, conferir se esse paciente tem pulso. Porque se ele não tem pulso, eu vou iniciar imediatamente uma ressuscitação cardiopulmonar. E aí eu vou abrir as vias aéreas de forma que eu não cause trauma. E aí é importante uma coisa, só vou realizar a abertura de vias aéreas se eu conseguir fazer isso de forma clara e sem causar danos. Se eu for um socorrista leigo, é melhor que eu não realize essa manobra, que é a manobra de Inchlift, que é quando se eleva a cabeça do paciente para que as vias aéreas fiquem mais térreas, tá bom? Facilitando dessa forma a passagem de ar. E a letra B, que é fazer 2 ventilações de resgate, se necessário e se for possível. Suporte avançado de vida. Como é que é feito isso? O que é esse suporte avançado? Vocês vão conhecer isso mais uma vez lá em urgência e emergência. Mas o que vocês devem aprender? Vocês devem aprender que existe um suporte avançado, que ele está diretamente ligado a avaliações e procedimentos mais complexos realizados após o suporte básico. E aí, o que é esse suporte avançado, né? Eles são uma sequência também de ações que estão diretamente ligados à melhor qualidade do paciente, da assistência do paciente, qualidade de vida. E aí a gente tem que levar em consideração também o logaritmo, que é o ABCD, que é abertura de vias aéreas, facilidade de boa ventilação, circulação através da avaliação do pulso e o diagnóstico diferencial, sabendo se aquela situação é mesmo uma situação de parada cardiorrespiratória, a partir daí avaliando a necessidade de ressuscitação cardiopulmonar. E aí, qual é o objetivo da RCP, né? Ressuscitação cardiopulmonar ou RCP. A RCP tem um objetivo claro de evitar a morte. As compressões torácicas, elas têm o objetivo claro de restabelecer circulação e oxigenação, visto que vocês devem lembrar que a função do sangue circulante levar oxigênio aos meus tecidos, inclusive o cérebro, enfim, o pulmão. Atendimento imediato da vítima, reduzindo as chances de lesões cerebrais por falta de circulação e de oxigênio. E aí eu tenho o que eu chamo de hipóxia, que é a diminuição de oxigênio circulante causando danos ao meu cérebro. Então a RCP tem uma função muito clara, que é a de distribuir sangue e, consequentemente, oxigênio ao longo do meu corpo e transportar e transferir para um hospital apropriado para o pós-RCP.
Meninos, quando esse paciente está sendo avaliado, existem algumas, por exemplo, um paciente que está dentro do hospital já por alguma situação, e aí esse paciente está sendo monitorado. Existem alguns ritmos. O que são ritmos? Vocês vão ver isso também lá em clínica. Mas existe a necessidade de reconhecimento dos ritmos do coração. Aposto que vocês já viram alguma vez na vida aquelas linhas desenhadas quando se é feito um exame de eletrocardiograma. Vocês devem ter visto, né, aquelas linhas que sobem e descem, gerados a partir de um eletrocardiograma ou de um ECG, que é a mesma coisa. O reconhecimento precoce da modalidade ou do mecanismo de parada cardiorrespiratória permite adequar o tratamento e, consequentemente, melhorar a sobrevida do paciente. Então, vamos prestar atenção. Dentro da avaliação ou dentro da necessidade de reconhecimento desses ritmos, a gente tem alguns muito claros. Por exemplo, a gente tem a FV, que é a fibrilação ventricular. Na fibrilação ventricular, eu tenho um ritmo cardíaco caótico. E aí vocês podem ver aqui nessa imagem que não se tem um padrão dentro desse exame, dentro dessas linhas. Ou seja, ela não segue um padrão. Esse coração ele não está batendo num ritmo frequente. Por isso a gente chama isso de ritmo caótico, irregular, e que não gera pulso ou débito cardíaco. Ou seja, esse paciente ele vai ter ausência de pulso ou dificuldade de checar esse pulso. Atividade elétrica do coração caótica, com distribuição de complexos de várias amplitudes, impossibilitando a atividade elétrica organizada e a contração do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração e ele é responsável por fazer a contração muscular do coração. Então, se o miocárdio não recebe impulsos elétricos para realizar a contração e o relaxamento muscular, esse paciente vai ter uma atividade elétrica desorientada, consequentemente caótica, e por isso várias amplitudes diferenciadas. A maior causa de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, e nesse momento, quando se tem a possibilidade de realizar o choque através do desfibrilador DEA, deve-se afastar as pessoas envolvidas para que seja realizado o choque desse paciente. A AFV, a fibrilação ventricular, ela é um ritmo chocável. Como assim, professor? O que quer dizer ritmo chocável? É uma situação que é possível se dar choque, porque existe ritmo, esse ritmo só está caótico. Ou seja, eu possivelmente fazendo uma desfibrilação nesse paciente, dando um choque nesse paciente, esse coração pode voltar a bater de forma clara e não caótica. A taquicardia ventricular, que é a TV, assim como a FV, ela não gera pulso, pressão arterial ou débito cardíaco, portanto ela vai receber a mesma conduta da FV. Vai ter que ser realizado desfibrilação com carga máxima. E muito cuidado com os cuidados durante o choque, tá bom? Retirar as pessoas, e aí vocês conseguem ver que, embora exista um ritmo, esse ritmo também é caótico. As linhas não, a frequência não está na mesma linha, a amplitude, que é a distância de uma linha e outra, não se mantém adequada. E aí, embora esse ritmo esteja alterado, esse também é um ritmo chocável, porque esse coração está batendo. Ele só está batendo de forma caótica. A sistolia, e aí a sistolia é a ausência de batimento cardíaco ou de atividade elétrica do coração, e quer dizer que é dado mesmo, né? Se não tem atividade elétrica, esse coração não está batendo. Ele é o mecanismo mais frequente de parada cardíaca intra-hospitalar. Ela, infelizmente, tem um pior prognóstico, porque ela é um ritmo não chocável, porque esse coração já não está batendo mais. Então, não adianta realizar o choque. O que vai ser feito? Vai ser realizado a ressuscitação cardiopulmonar para esse coração distribuir esse sangue. É um ritmo incapacitante para gerar uma sístole, ventricular, e é caracterizado por traçado isoelétrico, ou seja, é um traçado igual, sem muita alteração de atividade elétrica. Vocês conseguem ver? E aí é quase aquela linha de quando os personagens morrem na novela, que fica só uma linha no monitor cardíaco. É basicamente uma sistolia aquilo, tá bom?
atividade elétrica sem pulso. É como se o coração ele só desse uns estalinhos, um soluço, e aí ele para de novo. Dá um soluço, para de novo. É um ritmo apenas elétrico, ao monitor sem pulso eficaz ou palpável, e assim deve receber o mesmo tratamento da sistolia, realizar apenas a RCP imediata, tá bom? Também é um ritmo não chocável. E aí, só para a gente entender como é que deve ser feito a checagem de cada um daquele algoritmo. Lembra do A, B, C, D? Então vamos lá. Das vias aéreas, o procedimento correto. Isso aqui é que eu estava falando de chin lift, que é a elevação do mento e da cabeça para facilitar a abertura. Mento é queixo, tá? Região mental, que é o queixo, para facilitar a abertura das vias aéreas. O que a gente vai fazer? Manter as vias aéreas pérvias ou patentes, com manobras de inclinação da cabeça ao chin lift, elevação do mento e utilização de cânula nasofaríngea, orofaríngea, na verdade, a naso pelo nariz, a gente vai usar apenas a boca, por isso que é orofaríngea. Preparação e auxílio no procedimento de intubação orotraqueal, e esse que a enfermagem auxilia diretamente. Confirme o posicionamento do dispositivo na via aérea, confirmar a integração adequada entre RCP e ventilação e fixar o dispositivo da via aérea, o tubo orotraqueal, de forma adequada, se necessário. A circulação, monitorar a qualidade de RCP, conectar o monitor ou desfibrilador, obter acesso venoso periférico pérvio para o uso de medicações, administrar medicamentos conforme a orientação médica, administrar fluidos conforme a orientação médica e avaliar a glicemia capilar. A boa ventilação é administrar oxigênio quando indicado. O oxigênio ele deve estar 100% em pacientes em parada cardiorrespiratória. Vocês vão conhecer isso com mais calma também em urgência e emergência. Administrar oxigênio para alcançar a saturação de igual ou maior que 94% para os demais pacientes. E aí agora vocês devem ter ouvido falar muito em saturação de oxigênio, né? Que é aquela checada através do dedinho, porque a SARS-CoV acaba trazendo danos principalmente ao sistema respiratório e, consequentemente, diminuir a quantidade de oxigênio circulante no meu corpo. Então, a saturação comum ela é 98%. Em pacientes com parada cardiorrespiratória, administrar oxigênio até ele alcançar a saturação de igual ou maior que 94%. Monitorar a adequação de ventilação e oxigenação do paciente. Os critérios clínicos, elevação do tórax e cianose são sinais claros de ausência de boa ventilação. A capnografia, a oximetria de pulso e, tirar aqui, evitar ventilação excessiva. A ventilação excessiva ela pode causar danos principalmente aos pulmões e futuramente às trocas gasosas. Por isso, a saturação ela deve ser avaliada com constância. Por falar nisso, a capnografia é a avaliação de saturação de gás carbônico. E aí vocês devem saber que o gás carbônico ele é nocivo ao nosso corpo. Por isso, se tem muito gás carbônico dentro do corpo do paciente, é sinal de que as trocas gasosas não estão sendo feitas, ou seja, o oxigênio não está entrando com eficiência e o gás carbônico não está saindo. Já a avaliação secundária é avaliar o diagnóstico diferencial para identificar a causa da parada cardiorrespiratória. Deve-se ser realizada toda e qualquer abordagem de paciente com agravo clínico após a realização da avaliação primária para intervenções claras e específicas nessa fase de atendimento. Verificar os sinais vitais, que é a entrevista sampla ou ampla com o paciente. A sampla vai ser verificar os sinais vitais, pressão arterial, temperatura, turgor, umidade, histórico de alergias, seja de medicação ou alimentos, principalmente de medicamentos, os medicamentos utilizados no tratamento em curso, o EP é o passado médico, ou seja, história pregressa desse paciente com problemas de saúde prévia ou familiares, a L, que é a última hora de ingestão de líquido e alimento, e obviamente o local de atuação daquele evento. A RCP de alta qualidade, ela vai se levar em consideração o posicionamento da equipe médica, deve se iniciar com as compressões torácicas e ventilações em todos os pacientes adultos com parada cardiorrespiratória, seja por causa cardíaca ou não. A posição das mãos ela deve ser colocada na metade inferior do externo, com a região hipotenada da mão dominante junto ao tórax. A região hipotenar é essa região mais próxima do pulso. Tá? Eu vou mostrar para vocês já a imagem.
Durante a ressuscitação cardiopulmonar, deve-se fazer uma compressão com profundidade de 5 centímetros, não ultrapassar os 6 centímetros, manter o retorno total do tórax e evitar ficar apoiado no paciente. Deve-se evitar ficar apoiado em alguma coisa. Deve-se avaliar o pulso, o ritmo cardíaco a cada 2 minutos, e essa avaliação não deve demorar mais de 10 segundos. Isso inclui também a troca dos socorristas e a leitura do DEA, caso seja uma ressuscitação extra-hospitalar. Como assim, professor, a troca do socorrista? Se forem mais de um socorrista, é importante lembrar que uma ressuscitação ela exige principalmente esforço físico, ou seja, as compressões cansam. Então, é importante que seja feita a troca desse reanimador ou desse socorrista para que as compressões elas sejam mantidas numa frequência efetiva e não se perca força e ritmo. Minimizar as interrupções nas compressões, não interromper as compressões por mais de 10 segundos, aquilo que eu falei para vocês de se for parar para fazer a avaliação do paciente, não pare por mais de 10 segundos. E colocar a prancha rígida, isso é muito importante antes de iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Não vai adiantar de nada você colocar o paciente em cima de uma cama, em cima de uma maca. Por quê? Porque esse colchão vai afundar e as compressões elas não serão efetivas. Sempre é importante lembrar que esse paciente ele deve estar disposto em cima de uma prancha rígida para que as compressões sejam efetivas, tá ok? E aí só para a gente ver as imagens aqui, ó. Essa é a região central do tórax, em que deve ser apoiada a mão, a região hipotenar. É importante lembrar que sua mão não dominante deve estar embaixo e a mão dominante em cima. Como assim, professor? Se você escreve com a mão direita, sua mão dominante é a direita. Portanto, a sua mão dominante vai estar em cima da mão esquerda, porque ela vai fazer mais força em cima da mão, tá ok? A outra mão deve ser colocada paralelamente sobre a primeira, os dedos da mão superior devem estar dobrados sobre a mão inferior, e aí você vai estar de joelhos, especialmente na altura que o paciente se encontra, e aí você vai realizar movimentos para cima e para baixo com os braços totalmente estendidos, os braços não podem estar dobrados, tá ok? Com profundidade de 5 a 6 centímetros. Iniciar a RCP com 30 compressões e 2 ventilações, se possível. O DEA ele vai ser utilizado assim que ele estiver disponível. Se o DEA chegou, verifica se o ritmo é chocável. O próprio DEA faz isso. Quando você instala o desfibrilador, ele vai avaliar a fibrilação desse paciente e vai dizer se é possível ou não usar o DEA. Se esse ritmo for chocável, você vai reiniciar a ressuscitação cardiopulmonar e vai utilizar o DEA quando ele estiver pronto para ser utilizado com a potência necessária. Se esse ritmo não for chocável, você vai continuar as ressuscitações cardiopulmonares até esse DEA verificar a ausência de pulso, tá ok? Essa é a utilização do DEA portátil, que hoje a gente encontra em vários aeroportos, shoppings de grande porte ao longo do Brasil. Aqui são as pás que vão levar a condutividade elétrica para o paciente. Se necessário, realizar a intubação endotraqueal com controle inadequado de ventilação do sistema nervoso central, obstrução das vias aéreas, quando se tem perda de reflexo, quando se tem excessivo trabalho respiratório, esse paciente está gaspeando muito, a necessidade de pico de pressão expiratória durante a sedação profunda ou até mesmo durante o transporte, onde podem causar danos. A intubação, alguns materiais utilizados, não vou me ater a esses materiais, porque vocês vão continuar estudando isso mais na frente. As drogas mais utilizadas na parada cardiorrespiratória são a adrenalina e a epinefrina. A amidaparona em 2 doses, isso aqui tem que ser prescrito pelo profissional médico, mas a enfermagem também deve conhecer isso, tá ok? E a lidocaína, que é um antiarrítmico. Existem algumas medicações que não são mais utilizadas, como, por exemplo, a atropina. Isso aqui comumente cai em questão de prova. É importante lembrar que a atropina não é mais uma medicação utilizada para melhora de quadro de paciente com ressuscitação com parada cardiorrespiratória, tá bom? E os cuidados pós-RCP, que é identificar e corrigir a hipotensão desse paciente. Recomenda-se prognóstico de um prazo superior a 72 horas após a conclusão, direcionando a temperatura. Recomenda-se a avaliação constante após 72 horas a parada. Todos os pacientes que evoluírem para morte cerebral ou circulatória após a PCR deve ser considerado possível doador de órgão.
Atribuições da enfermagem: instalar o desfibrilador automático ou semiautomático, que é o DEA, preparar o desfibrilador convencional, instalar o monitor para que sejam avaliados os ritmos e, consequentemente, as alterações cardíacas, e auxiliar o médico na manobra de RCP, assumindo a ventilação e a compressão torácica. Já as contribuições e atribuições do técnico: preparo da medicação, controle do tempo de administração de cada medicamento, primariamente a obtenção de via de acesso venoso calibroso, para que essa medicação seja administrada. Isso aqui deve ser feito de forma muito rápida. O paciente teve parada, a primeira coisa que o técnico vai fazer é pegar um acesso calibroso, enquanto o médico vai estar vendo as medicações necessárias, o enfermeiro vai estar vendo o carrinho de parada. Então isso aqui é muito rápido, tá ok? E os bons elementos de uma equipe no momento da parada: responsabilidade, comunicação, mensagens claras, conhecer a limitação e conhecimento de cada um, respeito mútuo, intervenções construtivas, compartilhar o conhecimento e resumo e reavaliação da situação. É isso, meninos. Até mais.